Programa Educação em Ação. Notícias, debates, entrevistas e informações para toda a região. Absolutamente tudo sobre educação. O programa Educação em Ação está no ar. Apresentação: Jorge Strauss. Comentário. Muito boa tarde, Cocal do Sul e região. Estamos começando mais uma Educação em Ação aqui, direto de Cocal do Sul, mas com transmissão para outros municípios aí ao redor. Eu me chamo Jorge, estou acompanhado com meu amigo Lucas. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, agora devidamente microfonado. Estava sem o meu microfone aqui. Estava sem o aparelho de trabalho? É complicado, então, né, Jorge? Esses antiprofissionais são complicados. Eu acho que é complicado também, Lucas. É bem complicado. Hoje nós temos muitas informações sobre educação. Essa semana, com o retorno das aulas presenciais, o sistema híbrido, que a gente vai conversar um pouquinho, e o sistema remoto. Então aí tem algumas dúvidas sobre também o fim das eleições de diretor. Pois é, polêmica. Isso é um assunto polêmico que aconteceu no município de Criciúma, que nós vamos conversar hoje. Temos o quadro Educação pelo Mundo, escolas de nossa região e educadores do Brasil. Vamos falar um pouquinho também sobre cotas raciais, que semana passada nós começamos o assunto. Hoje vamos abordar um pouco mais desse tema, então nos acompanhe aí, tanto aqui pela Rádio 87.9 News, como também pelo Facebook da Rádio 87.9. Estamos lá ao vivo em nossa live. Lembrando que o programa de hoje, os anteriores, estarão disponíveis no canal Lucas Sequinel lá no YouTube. E todas as informações sobre o programa você encontra no Instagram, @educaçãoação20, o nosso blog, né, Lucas? Isso mesmo. Sempre às 6 da manhã, pontualmente, com notícias, né? Todas as notícias que nós comentamos, que nós divulgamos aqui sobre educação a nível nacional, estadual e regional, são publicadas no programa educacãoemacão.blogspot.br. Sebastião Assis de Melo, boa tarde, rádio Tudo de Bom, eu sou de Criciúma, seja bem-vindo ao nosso programa, seu Sebastião. Valeu, Sebastião. Bem-vindo, nos acompanhe hoje. Nós sabemos aí que a pandemia continua, por isso o cuidado ele tem que manter. E a Secretaria de Saúde aqui de Cocal do Sul tem um recado para você sobre o coronavírus. O que é importante saber sobre o coronavírus? O coronavírus ainda é uma ameaça para todos. Por isso, precisamos ficar em alerta. Cuide de sua higiene, lavando as mãos ou usando álcool em gel. Use máscara em ambientes públicos ou privados. Mantenha a distância de 1,5 metro de outras pessoas. Caso tenha sintomas como tosse, febre, dor de garganta ou dificuldade para respirar, procure imediatamente o centro de triagem ou unidade de saúde. Cocal do Sul contra o coronavírus. Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde está aí nos alertando sobre o coronavírus. Bom, eu tenho um anúncio aqui hoje, Lucas, de uma empresa que eles estão aí fazendo vários orçamentos sobre pinturas. Ah, legal. O MAG Pinturas é um trabalho comercial e residencial. Se você quiser saber mais, lá no Facebook MAG Gomes ou o Instagram @MAG Pinturas Residenciais. Faça o seu orçamento aí sem compromisso. O telefone 99954 3404. 99954 3404 ou 99102 0917. Eles fazem um trabalho aí muito bom, bacana. Isso é verdade. No Facebook você consegue ver as fotos, os vídeos dos trabalhos que eles realizam aí de pinturas, tanto em comércio, como em casa, apartamento. E outra coisa, educação em ação sempre com compromisso de divulgar serviços de qualidade, né? Se a gente está testando, tem o selo Educação em Ação. Tem o selo Educação em Ação, é isso aí, Lucas. Bom, vamos começar aí com a primeira notícia. Primeiro, Lucas, sistema presencial ou remoto. Ainda estamos confusos, os pais ainda não sabem. Tem pais aí que mandaram o filho para a escola e agora querem remoto. Tem pais que optaram pelo remoto e mudaram pelo presencial. Isso. Então, alguns estados estão iniciando aí, fazendo alguns testes. É a primeira reportagem que nós temos de hoje do Sistema Público de Ensino, tanto de Santa Catarina como outros estados. Os sistemas públicos de ensino de Santa Catarina, Paraná, Amazonas e da cidade de Natal
retomaram as aulas nesta quinta-feira. No caso das escolas estaduais de Santa Catarina e das municipais de Curitiba, a volta às aulas é no sistema híbrido, podendo ser presencial ou remoto ou misto. No caso do Amazonas, tanto as escolas estaduais quanto as municipais de Manaus terão aulas 100% remotas. Mesma situação das escolas estaduais do Paraná, num primeiro momento, e da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. No estado de Santa Catarina, o governo autorizou a reabertura das 1.063 unidades para o ensino presencial, que envolvem 527 mil alunos. A Secretaria da Educação determinou um distanciamento de 1,5 metro entre as carteiras. As escolas sem infraestrutura para manter esse distanciamento devem realizar o ensino remoto ou misto. Os pais ou responsáveis de Santa Catarina que não queiram o ensino presencial também poderão assinar um termo de responsabilidade para manter as crianças 100% no ensino remoto. No Sistema Estadual de Ensino do Paraná, as aulas também começam nesta quinta-feira para 1.076.000 alunos, mas essa semana e a próxima serão de aulas remotas e de preparação para o retorno ao presencial, marcado para o dia 1º de março. Já os 140 mil alunos da Rede Municipal de Curitiba, capital do Paraná, retornam às atividades presenciais ainda em fevereiro, com ensino remoto nesta semana e retorno ao presencial na próxima segunda-feira, dia 22. Segundo a Secretaria de Educação de Curitiba, 61% das famílias optaram pelo modelo híbrido e 39% pelo formato remoto. A professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Catarina de Almeida Santos, opina que o retorno tem sido feito com pouco diálogo. Está faltando debate transparente, coletivo, planejamento com os profissionais de educação, com a família, e falta demonstrar que as escolas realmente têm condições de retomar sem colocar em risco a vida da população. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Educação, 15 estados começam o ano letivo ainda em fevereiro, entre eles Rio de Janeiro, São Paulo, Pará e Pernambuco, variando entre aulas remotas e híbridas. Goiás foi a única unidade da federação que iniciou o ano letivo em janeiro, e a Bahia ainda não divulgou data para retorno das escolas públicas. Outros 9 estados, mais o Distrito Federal, devem começar as aulas em março, entre eles Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. Bom, Lucas, a grande polêmica do retorno das aulas, principalmente, vamos falar um pouco do sistema público aqui de Santa Catarina, claro, né? As aulas estaduais iniciaram na quinta-feira agora, dia 18. Estão chamando aí de sistema híbrido, alguns chamam de sistema misto. Isso, né? De rodízio também. De rodízio. E Santa Catarina autorizou essas 1.063 unidades para o ensino presencial e, além disso, foi liberado aí um 100% de uso das salas, né? Isso. Que 100% dos alunos estejam nas salas. E eles falam do respeito desse distanciamento de 1,5 metro. Sinceramente, Lucas, eu não acredito que uma sala 100% ocupada consegue respeitar esse distanciamento, consegue que tenha qualidade na segurança para a saúde tanto dos alunos como dos professores. Tivemos aí já denúncias essa semana de professores que contraíram Covid. Isso. Que são potenciais, se afastaram. Pulverizadores do vírus, né? E a gente está falando aí de 527 mil estudantes, né? Muita gente. Então, 527 mil estudantes, um Plancon, ele não está dando conta. Não. Ele não está sendo o suficiente. Eu posso falar da rede municipal de Criciúma com as crianças. Está sendo tomado muito cuidado, né? Mesmo assim, existem situações em sala, situações dentro da escola que é impossível não ter um contágio, é impossível não ter um contato. E é muita sorte não contrair, sabe, Lucas? Contar com a sorte, um professor indo para uma sala de aula hoje é contar muito com a sorte para não ficar doente. Eu concordo, Jorge. Na rede estadual, por mais que tenha os totens de álcool em gel, por mais que tenha sido, sim, obedecido a ideia do distanciamento, né? A ideia do 100% de ocupação é se a sala tiver condições, ou seja, todos podem ir se for uma sala enorme. Mas com 30 alunos e 1,5 metro de diâmetro ali, né, para esse distanciamento,
É muito difícil imaginar que isso ocorra de fato. Então eu concordo contigo, contar com a sorte, infelizmente. E em escolas particulares, a realidade é que eles utilizam outros espaços que a escola possui, onde as salas são divididas. Então, a quadra de esporte é usada para dar aula, sala de artes, auditório, sala disso. Então, um colégio particular que tem mais salas, mais estrutura, ele consegue dividir os alunos em grupos menores e dividir bem a quantidade de aulas, né? Porque tem estrutura e uma facilidade de acesso dos professores para que todos eles tenham muito mais do que apenas máscara e álcool e gel, né? Porque tudo bem, na rede pública estão oferecendo máscaras, álcool em gel, estão oferecendo, quer dizer, máscara eu não sei porque não me ofereceram até hoje. Na rede estadual sim, estadual, sim. Álcool em gel, mas isso aí são equipamentos de proteção. Paliativo, né? Aquilo ali é para prevenção, né? Para eu não contaminar alguém e para que eu não seja contaminado. Ponto. Isso. Ele não vai ser o salvador para você não contrair o corona, né? Senão não estaria a pandemia aí. Mas, Lucas, o problema maior é a estrutura. As salas não são adequadas para um ensino de qualidade e com prevenção ao mesmo tempo, né? Não eram nem adequadas para o ensino básico de qualidade, né? Em condições normais, sem pandemia, já é uma estrutura precária. Isso né? mesmo. É uma estrutura que, pouco tempo, por exemplo, as salas de aula conseguem ligar o ar-condicionado todos iguais sem desarmar o disjuntor de uma escola. Isso aí, gente, é algo básico, sabe? As escolas... ano passado, ano retrasado, anos anteriores, podia ligar 1 ou 2 ares em sala de aula e outras salas não poderiam ligar, porque senão ia desarmar o disjuntor, porque a fiação elétrica, a fiação da escola é velha. Então, uma escola que não tem uma estrutura adequada básica, ela está fazendo o que ela pode para se prevenir, mas não vai conseguir o ano inteiro fazer isso. Esperamos aí que a vacina chegue para os professores. Existem municípios que eles estão se preparando para que os professores sejam vacinados. Criciúma, eu não vi nenhuma mobilização ainda para professores. Aqui na região sul eu não vi falar ainda não. Né? O que eu vejo é o teste, né? Que eles vão afastar os professores que já tiveram ou estão com Covid. Mas eu falei essa semana na escola, Lucas, algo que é importante mostrar. Daqui 10 dias a gente vai poder perceber o resultado da volta às aulas. Jorge, eu sempre calculo da mesma forma, assim, ó. Eu imagino que o início de março, meados de abril, é que nós vamos ter ali o testemunho exato, assim. Abrir as escolas foi um erro? Realmente agravou? Continuou na mesma situação? Existem matérias, Lucas, que dizem que alguns governadores, eles dizem assim, não, quem tem que falar se as aulas voltam, não é a Secretaria de Educação, é a Secretaria de Saúde. É um problema. Mais um problema, né, Jorge? Porque na realidade eu acho uma sobreposição aí de poderes, de decisões. Acredito que pode ser sim um trabalho conjunto. Agora, a Secretaria de Saúde decidindo tudo? Não sei, hein? Tem outra matéria, Lucas, que é a próxima, que é sobre a volta às aulas. Isso mesmo. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Após um ano de 2020 praticamente com aulas à distância em todo o Brasil, o ensino está voltando aos poucos de forma híbrida. Os estudantes assistem parte das aulas presencialmente e parte online. Em muitos casos haverá rodízio de alunos porque as salas estão com capacidade menor para manter o distanciamento entre as cadeiras. Segundo a Federação Nacional das Escolas Particulares, 20 estados já voltaram às aulas nesse modelo. Já na rede pública, as aulas nas escolas estaduais começaram em 16 estados. Em outros 10, as atividades iniciam em março, a maioria de forma híbrida. Apenas a Bahia ainda não tem a data definida e nem o modelo. Escolas dizem estar adaptadas para receber os alunos que forem frequentar as aulas, sem risco de contágio pelo novo coronavírus, com medidas de distanciamento social, menos alunos em sala, álcool em gel, lavagem das mãos, proibição de brincadeiras coletivas.
O diretor jurídico do Sindicato dos Professores dos Estabelecimentos de Ensino Particular do DF, Rodrigo de Paula, detalha a situação da rede particular. O sindicato tem acompanhado de perto o cumprimento dos protocolos de segurança e principalmente garantindo que aqueles professores que apresentem sintomas, que eles sejam afastados imediatamente e que os professores do grupo de risco continuem na educação virtual. Mas a professora da Faculdade de Educação da UNB, Universidade de Brasília, Catarina de Almeida, acredita que nenhuma rede de ensino, seja particular ou pública, esteja preparada para o retorno com segurança. Eu não conheço nenhum sistema de ensino que tenha apresentado um projeto de retorno com protocolo de segurança efetivamente garantido, que tenha feito uma reestruturação na rede escolar como um todo, a ponto de das redes conseguirem garantir os protocolos de segurança sanitária, que tenha feito um debate sobre a questão pedagógica disso. Porém, a dona de casa, Alverice da Silva, avalia que a escola da sua filha já estava pronta e segura para recebê-la desde o ano passado e viu muitas vantagens na volta da criança às atividades presenciais. Porque na escola ela aprende muito melhor do que em casa. E o contato com os coleguinhas dela também. E ela ajuda muito no desenvolvimento. E ela não fica em casa estressada, né? Para tentar deixar as escolas mais seguras, os professores fazem parte do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. No entanto, ainda não há previsão para que os profissionais sejam vacinados. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, anunciou que deve começar a imunizar este público em março, com produção de Renato. Queria saber quem são os professores que fazem parte do Plancom. Rapaz, normalmente são gestores e qualquer professor escolhido ali na hora, né? Mas me causa estranheza, né? Poucas pessoas sabem dessa informação. Os professores fazem parte de grupos prioritários de imunização. Isso não quer dizer que quando os professores estejam todos imunizados, 2 milhões de professores foram imunizados, vai ter aula presencial normal. Não, isso não quer dizer. Porque a contaminação continua para os alunos. A Ana Paula Luiz diz que a escola tem que ser as últimas a fechar, né? Eu discordo profundamente. Nossa, com veemência, assim. Mas é a opinião da nossa ouvinte. É a opinião da ouvinte. Eu creio que, na verdade, nós estávamos construindo um modelo Lucas, mas remoto. Alguém solicitou o seu comentário no programa? Eu sou o comentarista? Alguém solicitou o seu comentário? Imagino que o comentarista possa comentar de vez em quando. Alguém solicitou para discordar? Posso discordar do nosso... Pode, agora pode. Agora posso. Não, mas o ambiente escolar, ele é assim... as pessoas... desculpa, Jorge. As pessoas que estão fora do ambiente escolar, a realidade é um pouco diferente de quem está lá dentro, né? Verdade. Mas assim, o ideal mesmo é que a escola não fechasse, mas não estamos em condições ideais ainda. É verdade. Gente, vocês ficam um dia numa escola para vocês entenderem o que está acontecendo lá dentro. Porque os pais pegam e largam os filhos... Os pais largam os filhos dentro da escola, o portão se fecha e diz assim, agora Deus abençoa, né? Porque depósito de crianças. Depósito de criança. E essa criança toda precisa comer com segurança, precisa fazer educação física com segurança, precisa fazer artes com segurança, precisa pegar os materiais dela, tudo é com muita segurança. Mas assim, os professores não são da saúde, não existem profissionais da saúde lá dentro, somos profissionais de educação. É diferente, é uma outra realidade. Uma realidade totalmente Mas oposta. sim, se tivesse condições um pouco melhores, por exemplo, talvez lá, eu vou dizer agora, quem sabe lá depois de julho, agosto, se as coisas, né, virem todas as vacinas, as coisas diminuírem, claro que tem que voltar, né? Claro que sim, claro que aqui sim. a gente não tá, o programa Educação em Ação, ela não tá dizendo que as escolas têm que ficar fechadas e nem tá dizendo que as escolas têm que abrir 100%. Mas que deve existir aí um planejamento mais adequado com a realidade de cada localidade, né? O estado determina um plano, né, estadual. Tem que ser adequado para o município. Só que ainda tem que ser adequado novamente para as escolas, né? Escolas. É porque cada uma das escolas tem uma realidade, né, Jorge?
Se nós formos analisar, tem escolas, por exemplo, o Colegião ali de Criciúma é um prédio. É uma escola tu veio vertical. Citar o Colegião. Sim, mas assim, a escola que tu trabalhas provavelmente é uma escola horizontal, ou seja, é casinhas, né? Não estou criticando, mas assim, são formatos de sala de aula diferentes, são públicos diferentes. A Ana Paula diz que ela é professora, tem todos os cuidados. Meu marido é motorista de educação, em Cocal está sendo respeitados os protocolos de saúde. Sim, acredito também que os protocolos estão sendo respeitados, né? Imagino que sim, sim. Até mesmo porque o senhor Fernando Favre jamais iria abrir as escolas sem adequação de protocolos de saúde, né? Sem um devido cuidado. Então, aliás, assim, o mínimo é que os protocolos sejam seguidos. Agora, mesmo com os protocolos sendo seguidos, pode acontecer, é isso que nós estamos falando, né? Ainda pode acontecer contaminação. É só isso que a gente estava alertando. Isso não determina que tem que fechar. Não. Mas a realidade das escolas, mesmo tomando todos os cuidados, pode acontecer contaminação. Isso é inevitável. Eu acho que vai continuar ocorrendo. Até dar o parabéns para a Cocal do Sul, né? A Ana Paula deve ser testemunha que realmente nós temos protocolos até para segurança, né? Se for ali o caso dos alunos que usam transporte da educação, né? Transporte municipal. Imagino que Cocal esteja realmente de parabéns, né? Que esse ano letivo parece que mudanças ocorreram, parece que o pessoal está se adequando realmente a essa nova realidade. A diferença é que, por exemplo, numa empresa, se alguém fica contaminado, existem outros funcionários que podem fazer o trabalho pelaquela pessoa, pode substituir, ou rapidamente consegue alguém para substituir naquele meio tempo de atestado. Agora, a educação a gente fala um pouquinho diferente. Se existem professores efetivos, ACTs, que ficam doentes e tem que pegar ali suas licenças para o Covid, que é no mínimo 15 dias, uma semana, 15 dias, quem é que vai substituir? Não dá tempo de uma contratação, de chegar um professor, sabe? Principalmente eu tô falando aí de educação infantil, gente. Tô falando de educação fundamental, que é letramento e alfabetização. Então, a gente aqui não tá alertando e dizendo assim, ó, tem que fechar as escolas. A gente não tá aqui dizendo, abre 100% as escolas, enche as escolas, lota uma sala de aula. Não. Nós estamos dizendo que os protocolos de saúde, sim, estão sendo seguidos, porque a vigilância sanitária está atenta, a polícia está atenta. Tá em cima. Né? A polícia tem visitado as escolas. Tem mesmo. Isso aí ok, é o mínimo. Não está fazendo mais nada que obrigação. Isso aí é o mínimo. Uhum. Mas agora compara com um sistema particular. Por que no sistema particular os professores estão indo trabalhar com um pouco mais de segurança? É isso que a gente está alertando, né? Porque os espaços são mais adaptados para que os protocolos de saúde sejam seguidos à risca. Realidade diferente. É isso que nós estamos alertando. E a condição da educação pública, ela tem que ser vista com o olhar de prioridade e de que tem que estar sempre adaptando. Tem que estar sempre modificando, sempre melhorando. Porque passa de um governo para o outro. Então vai ter que estar sempre melhorando. Não é crítica, não é destrutivo. É construtivo. É construtivo. Porque nós principalmente do programa Educação em Ação, queremos qualidade na educação, né? Principalmente na educação pública, né? Principalmente na educação pública. Nós comparamos com a educação particular, porque é um modelo muito interessante para ser seguido em questão de estrutura. De estrutura, né? E é uma estrutura realmente que agora para os protocolos de saúde eles são muito adequados, muito bons, né? Uma estrutura de videoaulas muito boa, que a rede pública pode estar seguindo de mais perto. Bom, Lucas, mas a gente tem uma notícia que mexeu e abalou os diretores escolares. Aí vem polêmica. É polêmico. Haja coração, amigo. É polêmico, Lucas. O Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, o TJ, grande TJ. Quarta-feira, que foi o dia que iniciou as aulas na rede municipal, de forma unânime, a liminar que suspende o artigo 121 da Lei Orgânica do município de Criciúma prevê a escolha dos diretores das escolas municipais por meio da eleição direta, ou seja, suspendeu. Os diretores, de forma democrática, eram escolhidos por meio de eleições que envolviam aí comunidade, professores, alunos. Agora, não é mais assim, né?
A proposta pelo prefeito Clésio Salvaro que representou a Procuradoria-Geral do município, foi votada aí como inconstitucionalidade esse artigo da lei, né? Então foi suspendido, Lucas. De acordo com o voto da desembargadora, o sentido de escolher diretores de instituições de ensino por meio de eleição direta é inconstitucional. Isso é fala da desembargadora. Olha. Por quanto se trata de cargo ou função que deva ser preenchido pelo chefe do Poder Executivo seguindo seus critérios de confiança. Inconstitucionalidade foi evidenciada e a Procuradoria-Geral do município de Criciúma ainda ressaltou que a decisão do Tribunal de Justiça foi unânime, o que reforça a construção acertada da ação direta de constitucionalidade. A Ana Cristina Flores, que é a procuradora, ela diz: ocorre que as normas municipais devem estar sempre em sintonia com a Constituição Federal, que é uma norma fundamental do nosso ordenamento jurídico. Quando há desconformidade, estes devem ser retirados do sistema normativo, que foi o que ocorreu. A partir dessa decisão, a Secretaria Municipal de Educação e a gestão do governo de Criciúma definirão quais critérios técnicos de confiança e comprometimento com a qualidade de educação municipal serão adotados para a escolha de quem ocupará a direção das escolas municipais. Justo. Pode comentar. Nós temos aqui um cenário de bastante dificuldades, né? Porque me parece incursões, né? Tentativas para derrubar essa ideia de democracia nas escolas, né? Não estou falando nem de gestão democrática, estou falando de democratização na escolha mesmo, né? Gestão democrática seria outra coisa. E por meio de tantos despachos, né? Como se diz, de desembargadores, do próprio TJ, eu imagino que isso ainda vai dar pano para manga. O que tu acha, Jorge? Eu acho que nós vamos ter novos episódios ainda. Nós porque assim, a gente tem que lembrar, eu, por exemplo, eu nunca fui a favor de eleições para direção. Sim, isso é verdade. Sempre manifestou isso. Eu sempre falei, né, Lucas, que eu não sou a favor. Sempre foi um bostão que manifestou isso. Eu tô brincando. Pegadinha do malandro. Pegadinha. Respeito ao apresentador. Respeito, que hoje tu tá na minha reta. Eu sempre fui contra eleições diretas para direção, porque eu não acredito esse sistema de eleições é uma forma de tapar uma pseudodemocracia que não existe de real dentro de uma escola. Não, isso se você trabalha em qualquer escola. O Lucas tá se fazendo de louco. Sim, o senhor tá se fazendo de louco porque o senhor sabe que não existe democracia em eleições. Não, realmente tem muita confusão, né? Além de democracia, a ausência de democracia tem muita confusão. Tem. Então, mas eu não sei se a escolha, né, de dedo do Poder Executivo vai solucionar também. Eu vou dar um exemplo. Uma escola que ela atua com educação especial, tem um diretor, uma diretora que já há anos era uma professora que era professora, né, e agora é diretora, e ela já está habituada como funciona o sistema regular e especial caminhando juntos, tem o sistema inclusivo, sabe? E aí, simplesmente ela é retirada da função de direção, da gestão, e ele coloca alguém que é professor, que é de confiança dele, mas é alguém que não tem experiência na área de educação inclusiva. Ou seja... Como é que vai dar continuidade de um trabalho que não tem conhecimento? Mas a gestora anterior pode auxiliá-la, pode... Mas, por mais que auxilie alguém, o que vai ditar para que funcione mesmo é a experiência do dia a dia. Com certeza. Né? Existem coisas que acontecem dentro de uma escola que o gestor se responsabiliza, que não é papel do gestor. Mas por que ele faz isso? Porque ele já tem um conhecimento prévio e ele já tem um conhecimento diário de como funciona uma escola, para saber que se ele tomar uma atitude determinada, ele vai prevenir um problema ali na frente. Só que para um gestor poder administrar tudo isso, tem que ter chão de escola. Tem que ter experiência, né?
Então, eu sou contra no sentido de que tem muitos gestores atuando há anos na gestão, fazendo um trabalho de excelência dentro de escolas municipais. Ao mesmo tempo, pode acontecer de diretores escolares que foram contra a eleição do senhor prefeito Clésio Salvaro sejam retirados por ideologia política. Abre espaço para isso. Isso a gente não pode esconder, Lucas. É um precedente perigoso. Não, né? Janela política a gente não pode esconder. E, ao mesmo tempo, eu sou a favor, porque vai retirar muita gente que não está fazendo um bom trabalho. Que é votado porque o grupo de professores vota a favor, né, desse diretor, e a mamata continua solta, que é o que acontece nas escolas estaduais da nossa região. É isso. Não sei se o Lucas concorda, eu acho mas que é o que estaduais, acontece. municipais, eu acho que todas elas... Eu acho que tem os dois lados aí, né? Eu acho que principalmente ainda as municipais, Jorge, porque as estaduais ainda tem um pessoal um pouquinho mais vinculado ao sindicato e tal, e normalmente a briga é um pouquinho maior. Agora, quando a gente fala das escolas municipais, tem um lastro, principalmente no município de Criciúma, né? Com o Clésio Salvaro. A Gisele diz que concorda comigo. Então, assim, eu acho que a eleição direta podia acabar e criar conselhos, sabe? Criar outras estratégias. Porque se a de eleição direta funcionasse, a gente não ia estar com esses diretores de merda que tem nas escolas. Opa! Olha só o nosso apresentador, hein? Eu não me aguento, Lucas. E o Lucas tá rindo, mas ele sabe exatamente do que eu tô falando. Não, sim. Vivenciando escola diariamente. Diretores terríveis que a gente tem aí no dia a dia. Acomodados, né? Acomodados. Que a única coisa que fazem é assinar e registrar o ponto dos professores e ir embora. Às vezes dão sorte porque chamam bons assessores, né, Jorge? Isso é... Nós temos vários episódios de escolas que são com diretores horríveis, mas que têm auxiliares ou assessores muito bons. Tem amigos assessores que estão com diretores não muito bons. Nossa. Mudaram o nome de diretor para gestor, né, para ficar mais bonito, mas não mudou muita coisa na prática, né? Cuidado com o vocabulário, professor. O bronca da... Essa aqui é a minha mãe. A Eliege dando bronca aí no Mas são diretores terríveis, de M. São... Não, nós sabemos que nós temos bons e péssimos gestores / diretores, né? E o que mais me assombra muitas vezes é que péssimos diretores conseguem se eleger com determinada facilidade. Já notou isso, Jorge? Sim. Com determinada não, com muita facilidade. E não é por qualidade de trabalho. Não, é por compra de votos, né? Ou... Não vou dizer extorsão, porque isso não existe na educação. Estou rindo, estou de brinco. Não existe extorsão na educação, não é? Existe, com certeza. Então, assim, é uma palavra forte, mas infelizmente a gente sabe que eu votaria pelo mandato único de 5 anos. Parecido com o que eu acredito para uma presidência. Ou seja, fulaninho se elegeu. Beleza, 5 anos. 5 anos ele tem. Depois... Estão concordando contigo aqui, Lucas. A Gisele concordou comigo e depois ela perguntou, né? Por que será, né? Por que será que essas pessoas se elegem, né? Muitas vezes extorquindo, prometendo cargos. Eu sei, eu não vou ser radical em dizer que na época que os diretores eram colocados pelo governo, no estado a gente presenciou isso. Não era a melhor época. Não Foram épocas, assim, muito tensas e terríveis, porque... De chumbo, né? Principalmente para os profissionais da educação, principalmente para os Foi uma época complicada, mas a eleição direta não resolveu o problema também. Não resolveu. Porque hoje em dia... O Lucas vai concordar comigo agora. Deveria voltar o administrador escolar, Lucas. Ele, na verdade, assim, eu conheço escola que tem administrador escolar, não exerce exatamente a função de diretor, mas participa Mas a realidade gestor. É diferente. A realidade é diferente. Porque o gestor ele consegue trabalhar no setor pedagógico com mais tempo e deixa o setor ali administrativo pro administrador. Porque daí o diretor ganha a alcunha de gestor mesmo. Pra ser gestor, gente, ter uma pós-graduação em gestão escolar. Tem uma instituição que tem uma muito boa por aí, né, Jorge?
Então, o pessoal faz a distância após... Bom, vamos para a próxima matéria. Eu não vou entrar nesse detalhe. Não posso. Acesso à internet. Bom, o Senado ele pode votar a oferta de internet para alunos e professores da rede pública. Isso é uma matéria que a gente tem, que a gente vai passar agora, veio direto do Senado. A proposta, já aprovada na Câmara dos Deputados, quer garantir o acesso à internet para todos os professores da rede pública, assim como para estudantes de famílias cadastradas nos programas sociais do governo federal e de comunidades indígenas e quilombolas. Confúcio Moura, senador do MDB de Rondônia, que presidiu a comissão de acompanhamento das ações de enfrentamento à Covid-19, considera que o Brasil tem que aproveitar as lições da pandemia para iniciar uma nova era digital na educação. E há uma necessidade de reconstruir os escombros da educação brasileira, que já ia muito mal. E agora refundar o modelo educacional brasileiro na marra, com urgência. O projeto determina que a União destine para os estados 3,5 bilhões de reais. O dinheiro deve ser aplicado prioritariamente em ações voltadas para alunos do ensino médio, do fundamental, para professores do ensino médio e do fundamental nessa ordem. Metade dos recursos podem ser investidos na compra de computadores, tablets ou celulares que possibilitem o acesso à internet. 3,5 bilhões. Isso sim é uma grande verba, hein? Aos governos estaduais, tá? Não, isso. Não é... Não é para um só, né? É. Então... Ô Jorge, tu é do tempo que as escolas falavam assim, não, vai vir tablet para cada um dos alunos. Isso em 2010, tu é desse tempo. Que ruim, hein? Eu lembro quando falava na expectativa. Não, nessa época eu não tava mais lá na... Ah, não tá. Eu me lembro que chegou a vir os tablets, já que a gente tá falando de tecnologia, né? Faz todo sentido. Os tablets amarelos da Positivo em 2013, 2012, né? Não ligava, né? Depois de um tempo, alguns começaram a apresentar muitos problemas. E... Bom, tu vai comentar a matéria e depois eu vou fazer outro comentário, porque 3,5 bilhões. Mas é igual aquele contexto. Vale a pena comprar um tênis de 100 reais que vai durar muito tempo? Ou vale a pena comprar 3 de 30, que sai mais barato, mas que a sola vai cair depois do... A gente tem que lembrar que a aula remota, o tipo de internet que os professores vão receber e os alunos é 4G. A gente não é Wi-Fi, tá? A gente não não é... como que eu digo... Não é internet cabeada, não é internet com sinal satélite diferenciado, né? Como é o sinal roteado. É realmente o Wi-Fi. É 4G. O 4G, Jorge, não é que seja ruim. Em determinadas localidades pode alcançar 10 megas, 12 megas. Realmente é um sinal razoável, mas não podemos esquecer que o Brasil, como já diria Ariano Suassuna, hein? Existem vários Brasis dentro de um só Brasil. Então, a realidade não é idêntica para todas as 26 unidades federativas mais o Distrito Federal. Gisele Donato, boa tarde, Lucas e Jorge. Boa tarde, Gisele. Vocês estão afiados hoje. Olha... Muito, hein? Parece navalha, né? Espada, cortando dos dois lados. Dois gomos. Bicho. Não brinca que caiu na Educação em Ação. Gisele, parabéns, meninos, vocês arrasam. Obrigado. Muito obrigado, Gisele, muito obrigado. Eu mandei a mãe limpar a casa. Que bom. Eu disse, vai limpar a casa e sai da minha live. Ela foi. Assim, o programa Educação e Ação, antes de tudo, é um programa familiar. É um programa que é um programa familiar. Tua mãe ouve, meu pai ouve também. Aqui meu pai também ouve. O problema o problema é quando o pai entra na live. Ele tem que ser um dia o nosso convidado aqui, hein? Vai ser. Gisele, hoje estamos aí comandando com Giseles. A Gisele Donato e a Gisele Albino. Isso. Bom, mas 3,5 bilhões para internet, para 4G. Gente, é o seguinte, vamos lá, vamos ser real agora. Vamos aos cálculos. Vamos aos cálculos. Não é nem cálculo, é assim, 4G hoje em dia você usa para quê?
Você vai mandar o WhatsApp, você acessa seu Instagram, você vai lá no Facebook, você vê um canal. Se você vê alguns vídeos no YouTube, já usou 80% do... Fica complicado. Aí o professor vai lá e pede pra você acessar alguns vídeos que ele te manda, que você tem que baixar esses vídeos. Ou se você tem que fazer algum trabalho que é pesquisar no Google... Ou usar o Meet. Ou usar o Meet, 80% do 4G já foi utilizado. Porque o 4G você tem uma quantidade para usar por dia. E aí? Gente, eu vou falar do estado de Santa Catarina. Eu não vou falar de outros estados. O estado de Santa Catarina são 527 mil estudantes. Isso na rede estadual, né? Fora as redes municipais, não, né? Rede municipal nem tô contando agora, porque a verba tá vindo pro estado. Tá. E até não são os municípios, e se for... Se chegar, né? Porque primeiro vai ser suprido os alunos do estado. Faz sentido. É sempre assim. Tem que privilegiar realmente os alunos da rede estadual. É o governo estadual. Os municípios poderiam realmente... Eles vão receber. Mas eles que se organizem para fazer... Igual quando eu recebi a cesta básica, né? Complementariedade. Recebem verbas não suficientes, né? Ou seja, ao invés de ganhar um suco na rede estadual, você ganha 2. Na rede municipal, um só. Se tu vê a merenda. Eu não... Bom... Não é a falta de merenda. E lembrando, não estamos tirando sarro. As merendas são muito importantes. Uma pena que não estão chegando de maneira adequada. Ou não chegaram. Vou trazer essa pauta. Agora acho que acaba o kit alimentação, né? Com o retorno presencial. Teve Antes de iniciar as aulas, teve mais uma distribuição na rede estadual. Salvo engano, no final de janeiro, tá? Tá. A gente pode pesquisar para dar a informação certa, mas eu acho que estou correto. Foi, né? Foi. Imagino que esteve correto. Vamos falar da Lei Geral de Proteção de Dados. Na próxima quinta-feira, dia 25, o governo federal ele vai lançar uma plataforma de capacitação e certificação profissional sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, Lucas. Isso. O evento de apresentação vai reunir autoridades públicas e empresários para discutir questões relacionadas à proteção de dados. É uma norma que eles estão trazendo da União Europeia que regula a proteção de dados, principalmente agora em trabalhos remotos, né? E na educação. A plataforma ela foi desenvolvida pela Serpro, em parceria com a empresa portuguesa DataShield. Olha só, DataShield, olha. Que possui experiência em oferecer soluções integradas para adaptação à Lei de Proteção e Segurança de Dados. A cerimônia de lançamento acontece às 15 horas até às 17h30 e será transmitido pelo canal da Serpro no YouTube dia 25. Dentre os convidados estarão o presidente da Serpro, Gileno Barreto, o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, o Caio Paz de Andrade, o consultor português Jorge Pires e o diretor jurídico da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRAPAN, Vicente Chiara. Os temas discutidos serão privacidade e proteção de dados pessoais na administração pública, ações educacionais pela adequação das organizações da Lei Geral de Proteção de Dados, que a Europa tem a ensinar ao Brasil. Então são temas bem legais que vão ser desenvolvidos. E o desafio da adequação dessa lei nas instituições públicas e privadas, por onde começar. Então é no canal do YouTube. Canal Serpro, né? Serpro. O Serpro. Dia 25, quinta-feira que vem, às 15 horas. Então estão todos convidados, né? Vai ser voltado tanto para o setor público quanto para o setor privado. A plataforma é educacional, tá? E oferece cursos remotos, aulas ao vivo, oferece à distância, material pré-gravado. O público-alvo são colaboradores das empresas e instituições assim, de recursos humanos, de saúde, finanças. E para quem participar será emitido certificado profissional, tanto de encarregado como de gestor de dados pessoais. Olha só. Então eu achei bem bacana esse movimento aí do governo federal. Lá da FEBRABAN, que tem alguns programas e a Data educacionais. Shield. A Data Shield com certeza muita credibilidade. Empresa portuguesa, a Data Shield, né? Portuguesa com o... Deixa eu ver quem é o consultor. É o Caio Paz de Andrade.
Não, esse não, pelo nome eu não conheço, mas eu conheço a DataShield. Então, provavelmente é o consultor da DataShield. Uhum. Então o governo federal ele lançou essa plataforma, então eu achei um movimento bacana, Lucas. Movimento interessante. No canal do YouTube, tá? 15 horas. Ser Pro. Legal. Vamos lembrar lá no Instagram. Vamos pro quadro Educação pelo Mundo, Lucas? Vamos. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Índia e a Singapura, né? São 2 países do continente asiático, é importante lembrar. Singapura ali do grupo dos tigres asiáticos, né? Enquanto a Índia é uma baleia econômica. Então a gente vai ver que existe um contraste bem grande. De um lado nós temos uma das maiores economias e populações do mundo, de outro um país que é conhecido por ser extremamente organizado. Vamos então ouvir? Vamos. Ô Lucas, só antes de tu colocar o quadro... Opa. Por que tu escolheu? Eu queria saber antes de tu chegar aí no quadro. Por que tu escolheu Índia e Singapura? Na verdade é pelo destaque que os 2 países estão tendo no PISA. Principalmente Singapura, que é um dos líderes. A Índia é um país muito maior que o nosso em termos populacionais e vem se destacando no segmento da tecnologia e inovação. Tá. Então a escolha está pautada aí. Entendi. Então vamos nessa? Educação pelo mundo. O que Singapura e também a Índia podem nos ensinar. Os 2 países asiáticos investem em pesquisa e tecnologia. Experiências bem-sucedidas que possam servir como inspiração. Mas o que esses destinos nos oferecem? Bom, primeiro é a Singapura, pequeno país asiático com um território de aproximadamente 720 km², 30 vezes menor que o Sergipe, o menor estado brasileiro. O país conta com uma população de aproximadamente 5,5 milhões de habitantes. Singapura ocupa o primeiro lugar no PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, principal referência internacional de qualidade da educação aplicado a estudantes de 15 anos de 70 países. No ensino superior, Singapura conta com 34 universidades. 2 delas se destacam em rankings internacionais entre as melhores do mundo. A National University of Singapore e Nanyang Technological University, segundo o QS Top University Ranking e o Times Higher Education, 2 conceituadas universidades. No caso da Índia, gigante, com uma população de aproximadamente 1,3 bilhão de habitantes, a missão passará por Bangalore, cidade considerada o Vale do Silício indiano, e pela capital do país, Nova Delhi, 2 cidades extremamente destacadas pela pesquisa, tecnologia, inovação e, é claro, educação. Em educação, o país apresenta grandes disparidades. Falando da Índia, ao mesmo tempo que se tem um dos maiores sistemas educacionais de ensino superior do mundo, registra também altos indicadores que envolvam analfabetismo. Aproximadamente 25% da população indiana é analfabeta. Segundo a OCDE, a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, soma de todas as riquezas produzidas, no caso da Índia é de 7,4 até 2020. E mesmo com a pandemia, tiveram sim um grande crescimento econômico, colocando a Índia em primeiro lugar no ranking divulgado pela organização em março de 2020. O Taj Mahal, um dos mais conhecidos monumentos do país, que inspirou Jorge Benjor na música do mesmo nome, também fará parte deste trajeto em uns próximos episódios, falando sobre educação na Tailândia. Mas desta vez, o destaque ficou para Singapura e Índia, 2 grandes potências educacionais que podem nos ensinar muito. Esse foi o Educação pelo Mundo. Tá aí, Educação pelo Mundo, falando aí da Singapura Cultura e da Índia. Taj Mahal, que inspirou Jorge Benjor. Bloquinho de carnaval, né? Que isso, cara? Virou até bloquinho de carnaval. Até me arrepiei aqui depois que eu ouvi essa gravação. Tu é louco. É muita técnica. Jorge, então temos aí 2 bons exemplos. Quem sabe no futuro o Brasil se espelha aí no Vale do Silício indiano. Escolheu que escola pra hoje? Humberto de Campos. Bem curtinho, Gente, cara, mas foi Humberto difícil de achar a história do Humberto de Campos, tá? A diretora, a gestora Gladys.
Isso, falei dela. Bem, né? Falei ali que ela dirige essa escola. Por que falaria mal também, né? Ah, não sei, né? Tu que não gosta dos gestores, não sou eu. Agora eu entrei bem. Tu gosta do gestor atual? Do quê? Da educação em Santa Catarina? Não. Luiz Vampiro não é meu amigo. Então tu não gosta de gestores também? Não. De alguns não. De alguns eu realmente sinto. A mãe tá te elogiando. Parabéns, Lucas. Viu? Muito obrigado. Tô tentando guiar esse outro menino. Não era pra limpar aqui, a casa, não. Tô tentando guiar esse outro menino aqui pelos bons caminhos da educação. Jorge, então vamos escutar um pouquinho sobre Humberto de Campos? Vai lá. Escola. Escolas de nossa região. Hoje vamos conhecer a história da Escola de Educação Básica Humberto de Campos, escola que atualmente tem 71 anos de idade. A instituição iniciou sua história em 1949, ainda denominada como Escola Reunida Aurora da Silva Rodrigues, tendo como responsável pela direção a professora Anavandir Inácio e o professor Manuel Paulino de Oliveira. Algumas mudanças de nome. Foi em 2000 que a escola passou a se chamar Escola de Educação Básica Humberto de Campos. Atualmente, a escola é dirigida pela professora de artes Gladys Silva da Cunha dos Santos. Atende 847 alunos do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, distribuídos em 3 turnos. É uma escola pública de referência em qualidade de ensino, comprometida com a comunidade escolar, visando a cidadania, oportunizando a construção do pensamento crítico, possibilitando aos alunos se apropriarem do conhecimento sistematizado, para que tenham novas descobertas, envolvam habilidades e competências, progredindo intelectualmente e socialmente. A Escola Humberto de Campos está localizada no bairro Pio Correia, em frente à Coordenadoria Regional de Educação, a CRE, próximo também do Colégio Marista. Isto não impede que moradores da região e também de outros bairros coloquem suas crianças na perspectiva de ter uma educação pública de qualidade. Bom, eu interrompi antes, Lucas, desculpa. Mas assim, o HC. O HC, o Colégio Humberto de Campos, muito bem conceituado ali na região central. Classifico que seja a terceira melhor escola pública de Criciúma. Não, eu considero a primeira. Porque a primeira que tu considera não é. Né? É utopia. É utopia é invenção da tua cabeça, porque não é. Escola boa é Humberto de Campos. Não é a estrutura que determina a qualidade da escola. É só uma das coisas que classifica. Isso tudo é uma raiva, uma amargura. Eu nem reagi, né? Lucas, hoje eu tô... Eu acho que eu fiquei com ranço, Lucas. Acho que eu criei o ranço que tu deveria criar o mesmo. Bom, Lucas, vamos entrar num assunto polêmico agora. Vamos. Cotas. Cotas? Qual é a tua opinião sobre cotas? Depende do tipo de cota. Racial. Na verdade, eu acho que... Tu é a favor ou contra? Atualmente, no contexto atual político que a gente vive, eu imagino que não seria interessante que ela mas existisse. tu é a favor ou contra? Tu me fez essa pergunta semana passada, tu me fez responder. Eu tô só devolvendo a pergunta que tu me fez semana passada. Boa pergunta, comentarista é bom, hein? Fez essa pergunta. Eu acho que ser contra... Não tem como ser a favor. Ou tu é a favor ou contra. Não tem como ser um pouquinho... Eu não votaria pela manutenção. Acho que foi um período importante de visibilidade. Então é contra. Acho que a existência da cota étnica até o ano de 2022, com aquele prazo paliativo, foi importante. Eu não renovaria. Então é contra. Sou contra. Atualmente, sim. Era só ter dito que é contra. Não, na verdade, é porque assim, Jorge, muita gente classifica que, tu é contra, então tu acha que nunca deveria ter existido. Não, eu acho que deveria ter existido. Eu acho que a existência até 2022, como é o previsto, para depois nós termos ali o nível de consciência e estabelecermos a ideia da cota social.
Ou seja, levando em consideração aspectos socioeconômicos e também, Jorge, o mais importante, valorizar os estudantes de escola pública. Vamos debater então. Vamos. Um dos principais argumentos de quem se opõe a esse tipo de ação afirmativa é dizer que cotas deveriam ser apenas para pobres, independente da cor. Antes de entrar nessa discussão, é preciso separar a desigualdade social de racismo. Isso. A desigualdade social está ligada a questões econômicas. É o que distancia as classes mais ricas das mais pobres. Agora, o racismo, ele está relacionado à raça, envolve situações que vão além do poder financeiro. Para Humberto, que foi um dos pensadores, esse pensamento de que cotas raciais não são necessárias revela que pessoas não conseguem entender o ambiente de desigualdade, Lucas, que é o fruto lá daqueles 300 anos de escravidão negra, né, no país, que deixaram marcas na sociedade, né, a fala que sempre é dito que realmente aconteceu. É verdade. O especialista Humberto, ele explica que essas marcas acabam refletindo na vida das pessoas pretas e pardas, que somadas compõem um grupo de negros, que é a maioria da população. Segundo ele, o racismo institucional ou estrutural pode ser visto por todos os lados que você olha na sociedade brasileira. Os negros são a maioria da população que não vê refletida no seu quantitativa importância de sua existência. Isso vai gerando outro tipo de repercussão, que são preconceitos e formas absurdamente intolerantes, racistas e criminosas em relação à religião, ocupação de vagas de trabalho, próprio direito de ir e vir. Isso quem está dizendo é um especialista, tá? Na área. Ele é advogado. Uhum. O advogado chama atenção para outro ponto. Ele afirma que em áreas geográficas ocupadas por brasileiros pretos e pardos é investido menos dinheiro do que aqueles ocupados por brancos. O nome disso é racismo tributário, ele chama. E também provoca determinada segregação étnica e socioeconômica, né? Mas será que as cotas, elas ferem o princípio da igualdade prevista na Constituição? Pois é. Em 2009, o Democratas ajuizou a arguição de descumprimento de preceito fundamental 186 contra as cotas raciais em universidades lá de Brasília. O partido solicitou a suspensão liminar dessa ação afirmativa. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal, isso em 2017, tá? Julgou a ação constitucional e reconheceu a unanimidade que vale a lei das cotas. Isso aconteceu em 2017. Lucas, é um assunto, claro, é delicado, né? Porque aí a gente está trabalhando com massas da sociedade. Sim. Camadas da sociedade, porque a gente não trabalha aí com uma sociedade homogênea, né? É uma sociedade que ela não é uma única camada, então temos aí camadas financeiras, né? Que aí chamamos ali de tributárias, de cor, de credo, enfim, tudo é muito separado, né? Tudo tem polos. Só que aí, Lucas, eu não sei até que ponto a cota social, ela tá junto com a cota racial. Eu acho que não está. Eu acho que não está porque, na realidade, quando nós temos a cota social, como é o ProUni, por exemplo. O ProUni, ele leva em consideração o desempenho acadêmico no Enem, né, ao menos tem que atingir 450, e leva em consideração se o estudante é de escola pública. Isso para ser financiado em uma instituição privada. Me parece muito mais justo. Isso independe do gênero, da cor da pele. Quando a gente fala das cotas étnicas, eu acho que o mais polêmico ainda, Jorge, não é a entrada nas universidades. É a questão de concurso público, é a questão que envolve outras participações, outros segmentos, não somente o ingresso universitário. Eu acredito, Lucas, piamente que a gente tem que ter aí claro, tem que existir ação inclusiva, mas tem que perceber os focos. Existem focos diferentes dentro de uma classe de cotas, né? Por exemplo, cota para serviço público, cota para entrar numa universidade, cota para isso, para...
tem que ver qual é o foco do objetivo que aquela cota vai proporcionar. É diferente de existir, por exemplo, uma cota para quem é deficiente, pessoa com deficiência. A gente tem que ver aí que a gente está lidando com limitações, né? É um outro foco. Agora, quando eu estou falando de entrar numa universidade, né? Eu sou, por exemplo, a favor da meritocracia, né? Eu sou a favor de que tenha mais vagas para quem é aluno de escola pública, né? Ou seja, que seja feito aí uma fiscalização melhor e que as escolas públicas tenham aí uma entrada, universidades públicas tenham o ingresso de estudantes de escolas públicas em quantidade muito maior do que os de escola particular. Com certeza, principalmente nas universidades públicas. A gente está falando de universidade pública, né? O foco aqui é a universidade pública. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender qual é o ponto da meritocracia. Né? Meritocracia significa que todos estão indo a partir do mesmo mérito, a partir do mesmo ponto. Aí entra a questão social. Só que aí a gente não podia misturar a cota racial com a social. Eu estou dizendo o que eu penso agora. Certo. Né? Porque assim, eu vou dar um exemplo, Lucas, né? Algumas pessoas concordam, outras não. Um pai que trabalha, é porteiro num prédio, e ele é negro. Certo. Um outro porteiro num outro prédio, ele é branco. Os dois recebem o mesmo salário. Certo. Os dois têm dificuldade financeira igual. Certo. Tu acha que seria justo o filho daquele porteiro entrar por cota e aquele não? Pois é, Jorge, por isso que eu falo. Sabe, a questão social ela é muito mais do que a cor. A gente tem que deixar primeiro essa visão de que... Porque quando a gente pensa em cota social, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo, o que é? A cor. A associação com esse... A associação do negro com o pobre. Calma. Não é assim. A gente tem que ver que a gente tá num país... Sabe? Então aí o filho de quem é negro vai ter acesso à cota, mas o filho do paraibano não vai ter. Só que a condição, às vezes, financeira do filho daquele cidadão paraibano é muito mais precário, certo, do que daquele pai que é negro. Não, concordo. Sabe, totalmente. A busca pela igualdade muitas vezes transforma a sociedade muito mais desigual do que ela está sendo. E a gente passa a ver casos de pessoas que fazem bronzeamento artificial, de pessoas que então, eu vi notícias. O cabelo. Quando eu estava preparando a pauta, eu vi algumas notícias de pessoas que estavam utilizando cotas raciais para negro para entrar nas universidades. Até as universidades estavam preparando um planejamento, Lucas. Olha o que as universidades tiveram que fazer. Uma fiscalização para identificação da raça. Para provar que é negro. Lucas, isso aí já é crime isso. É considerado já crime, para ter uma ideia. Isso é uma falsidade. Falsidade ideológica, sabe? Para conseguir vantagens. Por exemplo... Uma cota social para pessoas pobres é uma coisa, né? O negro ia se encaixar, muitos, né? Mas a gente não pode criar a visão de que todo negro é pobre. Não é assim. É o que eu falo, Jorge. Assim, concurso público... Assim como não é a ideia de que todo branco tem dinheiro. Assim, concurso público se torna muito complicado, porque daí tem uns indicadores e tal. O acesso à universidade reservado para indígenas, negros... até pode ser adotado como uma política de incentivo, mas quando passa para concurso público, passa para certames, né, concorrências, em que todo mundo já tem o mesmo nível acadêmico, todo mundo tem a mesma formação, ou seja, já foi superada uma etapa, fica complicado. Você tem um filho que fez um vestibular e tirou uma nota 6. Certo. Não entrou. Aí a outra pessoa tem um filho, tirou a nota 3 e entrou por causa da cota. Isso é justiça também? Pois é, aí o que nós falamos, se fosse assim, algo que tirou 6 de escola particular, sempre teve todos os benefícios e tal, nunca foi bolsista, agora o outro não, ele tirou 3, mas era da escola pública, não sei o que, eu acho justo, tem que beneficiar, a universidade pública tem que beneficiar o estudante de escola pública.
Mas aí, isso é mérito? Não é mérito, Ele Jorge. tinha mérito para poder entrar? Tinha. Qual? O mérito de ter frequentado um ensino muito... Ó, isso que nós trabalhamos no ensino público. Um ensino muito menos preparado e que possa formá-lo em um nível de concorrência adequado. Exatamente por isso, Lucas, que tá... E aí, por isso que eu sempre falo aqui no programa... Os pré-vestibulares ficam loucos. Não, por isso que eu sempre falo aqui no programa que esses movimentos sindicais, uma hora eles vão derrubar eles mesmos. Sim. Porque o que o governo está fazendo? Está mexendo na educação básica. Para resolver esse problema. Sabe o que eles vão fazer? Vão militarizar as escolas básicas. Que aí a gente sabe que o ensino é perfeito. Isso aí a gente não pode dizer. A qualidade de ensino de uma escola militar é de excelência. Porque as escolas militares do Brasil, se vocês analisarem a quantidade de prêmios que ganham pela qualidade de ensino, eu não estou falando que escola militar é melhor do que a não militar. Eu estou dizendo que a escola militar, em questão de qualidade de ensino, é impecável, Lucas. Sim. Não tem professor vadio em escola militar. É ensinado e o aluno aprende. Aí o governo federal vai mexer na estrutura da educação básica. E aí não vai ter mais esse problema da meritocracia injusta. Mas aí é uma transformação, Lucas, de muitas décadas, né? De muitas décadas. Mas assim como a transformação de muitas décadas da cota. Sim. Então, eu sou contra essa ideia ideológica de querer pagar uma coisa de tempo atrás. Sabe? Não tem como. Vamos então pagar o nosso país como os Estados Unidos fazem. Os Estados Unidos fez isso, né? Vamos pagar o que aconteceu de escravidão durante 300 anos. Gente, assim como negros foram escravizados, brancos já foram. Gente, o campo nazista. Sim. Não tem como pagar o que já aconteceu. Cota não paga o trauma. Não adianta querer dar um presente depois que apanha. O trauma tá ali. Então eu acho que isso é uma ideia, uma ideologia de querer... Compensação, né? Parece uma ideia de compensação. Mas eu acho que é um pouco mais sério que compensar, Lucas. Eu acredito que é uma ideia que vamos se aproveitar um pouco agora. Deixa a gente viver um pouquinho, sabe? Deixa a gente... já que as pessoas lá atrás foram... Já que os ancestrais foram massacrados... Sofrer, né? Deixa a gente... Não, gente, é o seguinte, estuda, passa pra universidade, vai trabalhar, vai conquistar, porque é assim que se consegue as coisas, a realidade é essa, eu só não acho que pode perpetuar a ideia de que a pessoa estuda em escola particular para depois frequentar uma faculdade pública. Aí a gente entra na cota social, né? A cota social para mim é excelente. Ela deve existir e deve ser mantida para sempre. E vai, né? Ela não é pauta de discussão, ela continua. Não, mas aí a gente tá entrando num quesito social, Lucas, né? Quando a gente fala aí de... Não, superando essa discussão. Concordando já, né? Quando a gente fala aí de uma cota social, a gente tá falando de outro sistema. A gente tá falando aí de sistema majoritário, sistema minoritário, sistema que é um sistema pobre, o rico, a desigualdade financeira que acontece muito, por exemplo, em favelas. E sim, a gente não está dizendo que a maioria das pessoas negras que moram em favelas são as que mais sofrem por desigualdade. Isso aí é uma afirmação que a gente não pode esconder a realidade. Isso aí a gente tem que debater mesmo, né? Isso. Como vai modificar. Mas a partir do momento que a gente consegue modificar a estrutura social, a cota racial não vai ser importante. Não. Porque ainda está sendo muito visto a cota racial. E parece que a social deixa de lado. Isso, fica como se fosse... essa tá tudo aqui, né? Jorge, mandar um abraço aqui pro Pedro Macavelli. Cara, ele foi nosso aluno ali no colegião. Um grande abraço. Um grande abraço, um menino fantástico. Escreve muito bem, Jorge. Muito bem, bem talentoso. Lembro ali de ter fabulosas discussões sobre o cenário do hip hop nacional. Cara, Gisele, a sua fala foi perfeita. Obrigado. Quadro Jorge Polêmico. Quadro Jorge Polêmico. Eu não sei mais nem o que foi perfeito. Ele falou pra caramba, assim, um cabrito. Falei bastante, né, Lucas? Não, foi bem. É que na verdade, Jorge, a gente reservou aí quase uns 20 minutos da nossa programação. Que é uma temática polêmica, né? Eu acho que o que a gente pode sair daqui, saímos contemplados, é que realmente os dois concordam, né? A nossa audiência aí
vai se mostrar favorável ou não, de que realmente as cotas étnicas, elas vai vencer esse prazo de 2022, elas não deveriam ser renovadas, na nossa opinião. Se o presidente continuar sendo Jair Messias Bolsonaro... Imagino que não vai ser renovado. Mas ele tem que convencer o Congresso. Bom, educador... A gente tem outro assunto polêmico hoje ainda que a gente vai discutir, que são os pronomes neutros. É um assunto que eu trouxe porque tem informação. Então. Mas vamos para o educadores... Educadores do Brasil, vamos ver a história de Armanda Álvaro, que depois me falou que participou do movimento Pioneiros, né? Mas vamos conhecer um pouquinho da história dela bem rapidamente. Educadores do Brasil. Hoje vamos conhecer a história de Armanda Álvaro Alberto, nascida no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, em 10 de junho de 1892. Filha de um cientista denominado Álvaro Alberto da Silva e Maria Teixeira Mota e Silva. Seu irmão, Álvaro Alberto Mota e Silva, ingressou na Marinha, chegando a vice-almirante. Cientista, foi um dos primeiros animadores da exploração da energia nuclear no Brasil. Em 1919, transferiu-se para Angra dos Reis, acompanhando seu irmão, então tenente, que foi para lá a serviço da Marinha. Passou então a dar aulas para crianças locais, ensinando-lhes a ler e escrever, suprindo a falta de escolas na cidade. A partir disso, em 1921, fundou a Escola Proletária de Meriti, em Duque de Caxias, então parte do município de Nova Iguaçu, e a Biblioteca Euclides da Cunha, anexa à escola e aberta ao público. A Escola Proletária, depois Escola Regional de Meriti, era orientada por métodos modernos e voltada para a população carente. Não havia notas, prêmios ou castigos, e a orientação resumia-se em 4 cartazes com os dizeres: saúde, alegria, trabalho e solidariedade. Coube então à escola a introdução da merenda escolar no país, um momento muito importante, contando com a colaboração de seu marido, também educador, Edgar Sussekind de Mendonça, e de seu irmão, Armanda Álvaro Alberto, permaneceu à frente da escola até 64, quando transferiu sua direção e a fundação religiosa norte-americana Instituto Nacional do Povo. Mais tarde, o estabelecimento passou a se chamar Escola Dr. Álvaro Alberto. Armanda foi uma das fundadoras da Associação Brasileira de Educação, ABE, em 1924. Em dezembro de 27, compareceu à primeira Conferência Nacional de Educação, promovida pela ABE, em Curitiba. Nesse encontro, a Escola Regional de Meriti recebeu um especial voto de aplausos pelo Conselho Diretor. Em maio de 35, foi uma das criadoras e depois a primeira presidente da União Feminina do Brasil, UFB, movimento político ligado à Aliança Nacional Libertadora, ANL, fechado em 11 de julho do mesmo ano, juntamente com a ANL, pelo Decreto 229. Após a revolta comunista de novembro de 35, Armanda Álvaro Alberto foi acusada de envolvimento na preparação do Levante. Foi julgada em 1937 e absolvida, afastando-se das atividades políticas para se dedicar exclusivamente à sua obra pedagógica. Seu marido, Edgar Sussekind de Mendonça, também pertenceu à ANL, tendo sido igualmente preso após o movimento de 35. Armanda Álvaro Alberto morreu no dia 5 de fevereiro de 74. Publicou Escola Regional de Meriti, uma tentativa de escola moderna, primeiro inquérito sobre leituras infantis nas escolas públicas e particulares do Distrito Federal e também Biblioteca para Crianças e Adolescentes. Esta foi a história da educadora Armanda Álvaro Alberto. Tá aí, Lucas. Armanda, difícil, né, cara? É o que, Lucas? Difícil de falar, cara, sem dizer Amanda. Ah, tá. Mas ela era das pioneiras lá da Escola Nova, do Manifesto. Nova Educação, Escola Novista. Escola Novista, o método montessoriano, enfim. Ela era uma feminista militante. Ela era uma feminista militante. Falar em feminismo e em militância, tem um assunto que eu trouxe hoje, porque eu li uma matéria e eu precisava trazer.
Pode sair do Duolingo, por gentileza, Lucas? Podemos. Estou renovando. Uma matéria que eu tava assistindo, que é... Aplicativo educacional. O proibição da linguagem neutra nas escolas. Por que, amigo? E em bancas de concurso público, isso no Pernambuco. Pernambuco, olha só que preconceituosos. O que é preconceito, Lucas? Não usar a linguagem não binária, cara. Tu é a favor? Não, eu acho tenebroso. Um projeto de lei do deputado estadual Pastor. Eu não sei porque que eles botam pastor antes do nome. Tipo, como se fosse um grande título. Não, olha. Nada contra, né? Mas... Não, piora. É. Na realidade do Brasil, piora colocar pastor. Eu já fiquei não queria mais ler a matéria. O projeto de lei do deputado estadual Cleito Collins, que é do PP, prevê a proibição de uso de novas formas de flexão de gênero, que são aquela linguagem neutra ou pronomes neutros, não binários, enfim, nas instituições de ensino público ou privadas no Pernambuco, além de bancas de seleções de concursos públicos do estado. Foi sexta-feira que foi... Foi sexta-feira que foi para o Diário Oficial esse projeto de lei. A proposta ela prevê que a Secretaria de Educação e Esportes do Estado empreenda todos os meios para valorizar a língua portuguesa culta, as políticas educacionais e evitar conteúdos destoantes das normas e orientações ligadas ao ensino. Ao justificar o projeto, o deputado Pastor, afirmou que a linguagem neutra é uma ameaça ao idioma. A utilização da flexibilização de gênero não binário é uma prática defendida por grupos extremistas sob o pretexto de anular as diferenças. Isso foi a fala dele. Aí, dentre este comentário, esta notícia lá de Pernambuco, a gente pode trazer para a nossa realidade. Você, enquanto pai, mãe ou quanto professor, né, ou quem trabalha com educação, nós sabemos a dificuldade que existe em ensinar a língua portuguesa numa sala de aula. De maneira correta, a norma culta é muito difícil. Né? Agora você tem que encaixar junto o pronome neutro. Por que, amigo? Não, mas eu falo do amigo porque de vez em quando eu vejo um cartaz e tal. Esses dias até um colega meu compartilhou algo que era tipo um evento, alguma coisa assim, sabe, Jorge? E, cara, eu fiquei... Sai do Instagram, Jorge, por favor. E eu fiquei muito frustrado. Eu não tô no Instagram, eu estou no Facebook. Agora, né? Mas assim, Jorge, eu fiquei muito frustrado porque eu não conseguia compreender. Isso. Era amigos de toda a região, não sei o que, pessoas com X, todos... Meu Deus do céu! Enfim, tinha X e E para todo lado. E eu não sabia ler aquilo ali, cara. É porque eles falam de pessoas que têm identidade não binária, né? Identidade de gênero. Acho que as pessoas nem se importam muito, essas pessoas, né? Foi criado a partir delas, né? Do grupo deles. Mas, né? Do grupo... Nem todos são representados por esse amigos e todos. É porque assim, a gente tem que lembrar de uma coisa. Quando você vai estudar a língua portuguesa, você aprende que quando algumas palavras masculinas, ela tem um sentido neutro. Né? Isso. Quando a gente vai estudar que vem do latim, é a palavra feminina e masculina. Mas existem algumas palavras que são escritas de forma feminina que também tem conotação neutra. Claro. Então, a neutralidade da língua portuguesa, ela é utilizada com predominância em cima do masculino. Isso. Este é o português norma culta. É o português lá do vernáculo, né? Isso, português de Portugal, que depois foi... É o português brasileiro. Um pouquinho modificado, igual, né? Que é igual. Então, o pronome neutro, eu entendo a intencionalidade. Eu consigo entender a intencionalidade. Consegue? Né? É uma intencionalidade de inclusão, sabe? Tá. De incluir pessoas que não se identificam com gênero, com a identidade de gênero feminina e não se identificam com a identidade de gênero masculina. Ok, incluí-los. Mas essas pessoas que não se identificam com a identidade de gênero também têm que compreender o porquê que as palavras neutras são usadas da forma masculina. E transformar um idioma todo, Jorge, é complicado. É ignorância, Lucas. É ignorância da parte das pessoas que querem ser tratadas com os pronomes neutros. Porque a gente tem que entender que os pronomes neutros... Eu vou repetir. Dentro da língua portuguesa, os pronomes neutros em predominância são utilizados a partir de palavras masculinas. É só estudar a história da língua portuguesa. Tá fácil, né, como os outros. É só estudar a história da língua portuguesa. E na realidade, o pronome neutro não vai garantir e não vai
pegar. Não adianta, porque assim, mal sabem falar português os alunos na escola, sabe? É mais isso ainda. Não. Mais uma confusão. Eu acho que assim, a manifestação, utilizando... É diferente de alguém que tem lá na identidade, trocou um nome, agora é feminino, ser tratado como ela. Ok, é uma escolha de troca de nome, é uma decisão. E as pessoas ao redor, eu acredito que devem ser respeitadas, chamar a pessoa pelo nome feminino e ela. Ok. Eu não tenho preconceito em questão disso, nenhum. Não. Agora, transformar a questão cultural. Aí eu vi um professor de língua portuguesa falar, ele é um professor que ele é drag queen. Olha só. E eu fui assistir o vídeo dele, desse professor, ele usa o personagem, ela, né? É a personagem drag queen pra falar. E ela diz que a língua ela modifica sempre e que a questão cultural hoje é diferente de anteriormente. Eu entendo isso. Eu sou uma pessoa que eu compreendo a questão da língua. Né? Que a língua modifica, porque eu sou da área da língua brasileira de sinais. Sim. Então eu sei o que é modificar a língua em questão cultural. Ok. Mas a gente tem que entender que a língua portuguesa tem uma estrutura. E agora eu vou modificar a estrutura pronominal da língua para incluir. Será que essa é a melhor forma para incluir? Não sei, mas pode ser debatido. Pode ser dialogado e conversado, né? E grande parte dos pioneiros que defendem os pronomes neutros são grupos ou feministas ou grupos LGBT que defendem a causa, que não têm um certo conhecimento do que realmente é um pronome. E aí vai na base da força de vontade, exercendo aí um cenário complicado. Eu sempre digo, a militância ela é importante quando bem direcionada. Quando mal direcionada, bota todo mundo no mato. Ela mata todo mundo, né? Que a gente presencia em outros setores, né? Por exemplo, a militância gay, né? Existem regiões, por exemplo, muitas classes LGBTQIA+, não defendem a defesa do Jean Willis lá em Brasília. Então a gente tem que conversar e debater. Não é assim, vamos botar pronome neutro, deu. Não, dentro de uma escola não é assim que funciona. Nós temos aí que seguir algumas normas, porque a aprendizagem ela é em primeiro lugar. Eu sou super a favor de colocar identidade de gênero nas escolas. Os alunos têm que saber o que é o que. Isso, porque identidade de gênero trabalha homem e mulher. As pessoas acham que vai trabalhar gay. Não, trabalha tudo. Trabalha tudo. Trabalha tudo, uma coisa né? Diferente. O conhecimento do corpo. Eu sou super a favor. Agora, o pronome neutro, eu não sou a favor porque justamente está alterando um sistema de língua que, assim, não é assim para mim. Não é uma coisa fácil, Jorge. Não é uma coisa simples. Mas é um debate gigantesco, né? Porque aí você vai ter que ensinar o quê? O feminino, masculino e o neutro, sabe? Já é difícil ensinar o... Já tá difícil de preencher formulário, o índice de alfabetização no Brasil... Homem e mulher não se identifica com nenhum... O índice de alfabetização no Brasil já não é bom. É mais isso? O índice de alfabetização no Brasil já não é bom. E querer botar na escola pronome neutro, eu acho muito... Eu acho assim, eu não sou contra, assim não bota. Mas eu acho que tem que ser debatido o assunto. Mas não é uma boa sacada. Eu não acho que isso vai resolver o problema. Verdade. Eu acho que o pronome neutro não vai resolver o problema de inclusão. Não vai. Porque senão era só colocar. Senão era só colocar e todo mundo aprendia. Não, mas não é assim. Não é tão bonito, não é tão enfeitado assim, não. Bom, gente, esse foi Educação em Ação. Semana que vem vamos trazer mais debates, assuntos interessantes de notícias da semana sobre educação. Provavelmente, agora com o retorno das aulas, teremos muito mais informações e notícias. Então, sábado que vem, 14 horas, o nosso encontro é aqui na Rádio 87.9 de Cocal, na live, no Facebook. Nos acompanhe lá no YouTube, no canal Lucas Sequinel. Isso. O canal Lucas Sequinel. E relembrando, Lucas, que... hoje é a nossa edição 30. Edição número 30, Jorge. Olha, rumo aos 50 até o final do ano, hein? Rumo até os 50. Mais, vai passar. Vamos passar demais. Sábado que vem, 14 horas, nosso encontro aqui. Acessa lá o nosso blog, se inscreva, o blog Educação Ação.
Procura lá no Google Educação Ação Blog, que você já vai encontrar o nosso, é o primeiro da lista. Isso mesmo. Boa semana, se cuidem, bom trabalho pra todos, mas é final de semana, vamos descansar, né, Lucas? Isso, e agora ficamos com a nossa programação local de músicas variadas. Curta aí uma musiquinha com a família aqui na Rádio 87.9, tá bom? Um grande abraço, tchau!